Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dogival e nós estamos em mais uma série de vídeos sobre nutrição animal. Essa série de vídeos ela é um pouco mais avançada, então para que você acompanhe essa série com maior conforto, eu recomendo que você assista um curso disponível de nutrição básica e um curso disponível de alimentação básica. Isso vai fazer com que você consiga melhor absorver as informações contidas nessa série de vídeos. Aqui nós vamos utilizar problemas, estudos de caso para poder introduzir uma série de temáticas dentro da nutrição. A propósito, pessoal, se vocês veem qualidade no conteúdo que eu produzo, por favor, compartilhe e curta esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. A temática de hoje é metabolismo de proteínas. Vamos ao problema? Você é responsável pela nutrição de 180 vacas leiteiras de alta produção. Entre as variáveis utilizadas por você para o acompanhamento está o nitrogênio ureico do leite, famoso NUU. A média do lote 3 está em 34 mg por decilitro, considerado elevado. Quais podem ser as causas para o aumento desse nitrogênio no leite? Quais as implicações e como resolver essa situação? Então, qual o contexto que nós temos aqui? Uma grande quantidade de nitrogênio ureico no leite, e esse nitrogênio ureico se pergunta quais as causas, quais as implicações e como resolver. Pessoal, esse problema todo vai ser resolvido então da perspectiva do metabolismo de proteínas, aplicando temática de nutrição no metabolismo de proteínas. Então vamos lá. Vejam só, a maior parte dos compostos que são sintetizados aqui no leite, na glândula mamária, eles podem ser sintetizados na própria glândula mamária, a partir de uma síntese nova, ou então eles chegarem à glândula mamária via corrente sanguínea. Esse é o caso, por exemplo, do nitrogênio ureico. Então você tem um nitrogênio ureico, a ureia, circulando na corrente sanguínea, e parte dessa ureia circulante na corrente sanguínea ela vai parar lá na glândula mamária do animal. Então, de onde vem essa ureia, né? Então, para isso, a gente precisa lembrar um pouco, rememorar um pouco para vocês o metabolismo de proteínas. Dentro do rumen dos animais, o que vai acontecer é que a maior parte da proteína dietética que chega, né, poderá ser clivada, quebrada, e cada aminoácido, então, se for clivado, vai dar origem a um grupo carbonado e também a amônia. Essa amônia, então, vai ser convertida em amônio e absorvida pela parede do epitélio ruminal. Uma vez absorvida pela parede do epitélio ruminal, essa amônia cai na circulação porta-hepática e vai parar, então, lá no fígado do animal. Uma vez chegando ao fígado, né, essa amônia vai lá nos enterócitos, nas células hepáticas, e lá nos enterócitos, então, nas mitocôndrias dos enterócitos, então vai ser formada a ureia, a partir do ciclo da ureia, o ciclo de Krebs-Hensley. Então, esse ciclo da ureia, o ciclo de Krebs-Hensley ou o ciclo da ornitina, ele vai ter como objetivo transformar a molécula de amônia, que é uma molécula mais tóxica, o íon amônio, na realidade, que é uma molécula mais tóxica, associar esse íon amônio com o bicarbonato, com o carbomoil fosfato, e aí formar, então, a nossa ureia. Essa ureia, então, ela vai para a corrente sanguínea e ela vai ser absorvida ou filtrada pelos rins do animal. Nos ruminantes, parte dessa ureia vai ser filtrada pelos rins e perdida via urina, e a outra parte, então, poderá ir para a circulação geral e seguir essa rota que eu falei. Além disso, a gente tem também a rota da saliva. Bem, então o que é que acontece com relação a esse contexto aqui, pessoal? Em dietas com elevado teor de proteína bruta, né, em dietas com alto teor de proteína bruta, eu tenho uma grande disponibilidade de aminoácidos para sofrerem os processos de deaminação, gerarem a minha amônia, que será convertida em amônio. Essa amônia, esse excesso de amônia,
em dietas com alto teor de proteína bruta, será então absorvida e vai ser sintetizada uma grande quantidade de ureia no fígado. Essa ureia vai cair na circulação geral, vai ser filtrada parte pelos rins, mas parte vai ficar disponível para ser então depositada lá na glândula mamária via passagem transepitelial da corrente sanguínea. Quais outros aspectos do ponto de vista nutricional nos chamam a atenção? Vejam só, existe uma possibilidade, nesse caso específico dessas vacas leiteiras, de estar havendo um desbalanço entre os carboidratos e as fontes de carbono e as fontes de nitrogênio. Normalmente, as principais fontes de carbono na dieta de vacas leiteiras são os carboidratos, ok? E as fontes de nitrogênio geralmente são proteínas ou peptídeos ou então ureia, né, como nitrogênio não proteico. Então vamos colocar aqui proteínas. O que é que acontece? Pode existir dentro do contexto ruminal uma mesma quantidade de carboidratos e proteínas, mas existir uma diferença em termos de solubilidade. Então a gente pode ter, nós temos diferentes frações nos carboidratos, fração A, fração B1, fração B2, fração B3 e fração C, e nós temos frações na proteína A, B e C. E essas frações elas dizem respeito à solubilidade desse material no ambiente ruminal. Então, normalmente, deve-se se associar fontes de carboidratos de alta solubilidade com fontes de proteína de alta solubilidade. Você deve estar nesse momento se perguntando por quê. Simples, porque se nós queremos otimizar, por exemplo, a síntese de proteína microbiana que ocorre no ambiente ruminal, e se essa síntese de proteína microbiana, por exemplo, for oriunda em sua grande maioria da síntese de novo de aminoácidos, nós vamos precisar, para sintetizar, por exemplo, aminoácidos microbianos, nós vamos precisar de fontes de carbono, que vão dar origem ao esqueleto carbonado, ou cetoácido, e nós vamos precisar de fontes de nitrogênio amoniacal. Então, essa fonte esse cetoácido, ele poderá vir dos carboidratos, ou seja, das fontes de carbono que eu estou falando aqui. E esse nitrogênio aqui vai vir certamente das fontes de nitrogênio, como é o caso das proteínas. O que é que acontece? Esse material ele precisa estar sincronizado, ou seja, precisa haver uma disponibilidade mais ou menos síncrona entre os cetoácidos e o nitrogênio para que a gente tenha incremento na síntese de aminoácidos e, com isso, incremento na síntese de proteína microbiana. Caso, por algum motivo, nós tenhamos, por exemplo, baixa quantidade de carboidratos, que é uma possibilidade, ou então uma alta quantidade de proteínas, nós podemos ter a sincronia e, com isso, também problemas com relação ao excesso de nitrogênio amoniacal. O que é que acontece quando nós temos uma baixa quantidade de carboidratos? Grande parte dos aminoácidos vão ser deaminados para gerar cetoácidos, e esses cetoácidos então vão gerar ácidos graxos voláteis. Isso aqui vai gerar energia. Isso quando eu tenho baixa quantidade de carboidratos. Uma outra rota é quando eu tenho excesso de proteínas. Quando eu tenho excesso de proteínas, os aminoácidos também vão ser deaminados, mas nesse caso aqui eu não vou ter uma quantidade de energia suficiente para síntese proteica. Então, nesse caso específico, as bactérias também vão fazer a deaminação desses aminoácidos, vão transformá-los em cetoácidos e vão produzir ácidos graxos voláteis. Nesse caso específico, a assincronia que vai gerar, baixa quantidade de carboidrato, alta presença de proteína, que vai gerar problemas, então, de excesso na quantidade de amônia e de amônio absorvido no rumen do animal, excesso na síntese de ureia e grande quantidade de ureia na corrente sanguínea. Bem, como resolver essa situação? Essa situação ela pode ser resolvida, por exemplo, por uma revisão na forma
da dieta dos animais, sempre buscando haver uma associação entre carboidratos de alta solubilidade, como por exemplo um amido mais solúvel de um grão úmido, um amido mais solúvel de uma raspa de mandioca, associada a uma fonte de proteína também de alta solubilidade ou de boa solubilidade, como é o caso, por exemplo, do farelo de soja, ou então o caso, por exemplo, de proteínas provenientes de leguminosas que tenham alta solubilidade. Isso é importante para que a gente tenha, então, uma grande quantidade de proteína microbiana. Essa proteína microbiana, ela passe pelo rumen e vai ser apenas digerida lá no intestino delgado. Pois bem, quando essa proteína microbiana ela é sintetizada, eu tenho invariavelmente, devido à fixação do nitrogênio amoniacal na proteína microbiana para a síntese dos aminoácidos, eu tenho invariavelmente uma redução na quantidade de nitrogênio amoniacal disponível para absorção. E com isso, uma redução na quantidade de ureia sintetizada no fígado e uma redução desta mesma ureia na corrente sanguínea, logo, menor aporte para a glândula mamária. Ok, pessoal? Vocês concordam com essa explicação? Veem outras possibilidades? Comentem aqui embaixo, vamos discutir o tema. Muito obrigado pela atenção e até mais!